Boa noite, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai fazer uma live muito especial, falando sobre um assunto assim que é super importante. E o nosso convidado de hoje é assim, para nosso dia a dia aqui na Suíça, é um dos trabalhos mais importantes, né? A medicina, a advocacia. A gente se livra de alguns problemas, sim, com a situações essenciais. Com certeza, situações essenciais. A gente vai conversar hoje com o querido Peter Kriebel. Falei certo seu nome? Correto. Que é um advogado especializado em direito da família. E o que mais, Peter? Você é especializado? Eu sempre digo, meus clientes são, em princípio, o meu cliente é a família com as dificuldades que uma família multinacional tem. Isso é na área do direito de família, separações, divórcios, pensões alimentícias, na área do direito trabalhista, migratório, talvez. Perfeito. Então a gente vai iniciar uma série de lives falando sobre essa questão do direito, né, aqui na Suíça, com um advogado alemão, morando aqui na Suíça já há bastante tempo, e que conhece bem a linguagem e também, né, o trabalho dele com advocacia, com o direito da família. Então a gente tem algumas perguntas. Peter, se apresenta pra gente. Quem é o Peter? Tem um livro filosófico com o título Quem sou eu? No caso afirmativo, quantos? Revela um pouco que somos normalmente, bom, como pessoa temos vários lados. Eu diria, eu sou ser humano, advogado, atleta, marido, pai, músico, mas recomendo me contratar como advogado, como músico, bem melhor. Músico é hobby. Mas um pouco assim, todos nós somos um pouco a soma das nossas experiências, não é? Com certeza. Nasci na Alemanha, comecei a estudar matemática, que concluí só décadas depois mudei para direito, me formei em 1995, depois tirei a formação de juiz, trabalhei no Brasil, em Portugal durante 4 anos, depois fui para a Suíça. Após os meus estudos, entrei numa empresa multinacional, foi no sul da Europa, num ramo que é completamente diferente. Depois, na década 2010, nessa altura entrei na consultoria, na assessoria empresarial, viajei bastante, até na época uma associação brasileira entrou em contato comigo, sabendo que eu sou advogado, que falo português, mais ou menos, na procura de alguém que faria, na época, consultas jurídicas na associação. E, bom, começamos, aceitei um primeiro caso, um primeiro divórcio, mais uma separação, numa área que na época era nova para mim, mas, sabe, na consultoria é um ramo super interessante, mas no fim do dia, por vezes, nós sabemos o que fizemos. Né? É tudo super abstrato. Sim. E fiquei, por vezes, um pouco com inveja de um amigo meu, que tem uma pequena empresa de madeiramento, cafeteria lá em Portugal, que sabia que, no fim do dia, ele sempre sabe o que fez. Né? E quando comecei a advogar, achei um prazer muito grande em resolver coisas. Né?
até um certo ponto, nos casos mais complexos, ajudar a reestruturar vidas, achar soluções. Né? E assim, diminuir cada vez mais a parte da consultoria. A advocacia cresceu, e hoje em dia cá estou, advogado dos portugueses e brasileiros em Zurique, nesse escritório onde estamos aqui hoje. Nossa, parabéns, é uma trajetória boa, né? Assim, eu acho que de todas as maneiras, todos nós queremos sim ter essa sensação de saber o que a gente está fazendo. E eu acho que quando você consegue ajudar a pessoa do começo ao fim, você também tem um sentimento diferente, né? Claro, você pode ter assistência, mas o sentimento é diferente. Você sabe o que você fez mesmo, principalmente porque um processo leva bastante tempo, é uma coisa que não acaba rapidamente, né? Exato. E aí eu gostaria de saber sobre as suas áreas de atuação, porque eu ia te perguntar um pouquinho do seu histórico, mas você já contou, então a gente pula essa pergunta. E eu queria saber, então, um pouquinho da sua área de atuação. Quais são as áreas de atuação? Você falou lá no começo um pouquinho, mas você se dedica mais à área de família, né? Eu diria que 70% dos casos são casos na área do direito de família, isto é, separações, divórcios, homologações de sentenças estrangeiras, com todas as questões envolvidas, isto é, guarda das crianças, quem fica no apartamento, pensões alimentícias, seja pelas crianças, pelos cônjuges, divisão dos bens adquiridos, um grande tema, poder paternal, adoção de crianças, uma área bastante grande. Todas as questões têm uma coisa em comum, são questões fundamentais, sempre com um impacto muito forte na vida da pessoa. Não é? Então, não é só dinheiro, é algo que vai muito além. É um certo peso, uma certa responsabilidade, também porque são muitas vezes assuntos super emocionais, mas penso que nessa área podemos fazer a diferença. Com certeza. Questões imigratórias também são parte do teu trabalho? Ou não? Com certeza, vem naturalmente, porque quando uma brasileira, um brasileiro casado na Suíça se separa em menos de 3 anos, logo vai ter um impacto no direito de estadia. Tenho muitos casos de reagrupamentos familiares. Alguém casa na Suíça, mas tem crianças. Num casamento, numa relação anterior no Brasil, por exemplo. Sim. Bom, no início de processo, quais seriam os documentos principais que uma pessoa precisa ter? Para um processo geral, não necessariamente casamento ou divórcio ou contrato, né? Mas quais seriam os documentos que você disse que para todo processo é necessário? De forma geral, o passo número 1 é sempre a procuração. Eu trabalho com um modelo em alemão e português, porque faço questão que meus clientes, ou minhas clientes, entendem que assinam. Depois, depende do processo. Num processo na área do direito de família, sempre o tal de Familienausweis, que é um princípio, um extrato do registro civil aqui na Suíça, ou a certidão de casamento, certidões de nascimento das crianças, etc., que me leva a um ponto muito importante, um conselho que tenho para todos: tenha sempre seus documentos em dia, seja o passaporte,
idealmente faça cópias, fotos das certidões, dos registros, porque muitas vezes tem situações de urgência nos quais não temos tempo de procurar, buscar, solicitar a segunda via, não sei o que, facilita muito e vai reduzir os custos. Não é? Redução de custos é uma coisa muito positiva. Quando a criança, eu não tinha botado essa pergunta, mas indo relacionado a essa questão que você disse agora sobre o passaporte, né, os documentos, sobre a criança que é metade suíça, metade brasileira ou metade alemã, que é o caso do meu filho, metade brasileiro, você também diria que seria interessante essa criança também ter o passaporte brasileiro ou é igual, só ter o passaporte? Ou, porque quando a gente vai fazer o passaporte brasileiro, a gente precisa também fazer o registro dessa criança lá no consulado brasileiro. Então, é também bom ter? Como é? Acho bom por vários motivos. Um motivo é, eu diria, emocional cultural. Meus dois filhos, meu filho e minha filha, também possuem ambos os passaportes, porque a nacionalidade brasileira faz parte da vida e da personalidade deles, não é? Então, convém ter um passaporte. Eu gostaria de ter um passaporte brasileiro, porque sou, tem certo ponto, influenciado pela vossa cultura também. Né? Sem o Brasil, sem essas experiências, eu seria outra pessoa. Não é? Então, por motivos pessoais, com certeza é uma boa ideia. Por motivos práticos, facilita as viagens para o Brasil. E também abre portas pelo futuro. Para fazer outras experiências, trabalhar um ano no Brasil, por exemplo, durante a formação, ou para fazer algo diferente, muito mais fácil. Para estudar no Brasil, ou, quem sabe, futuramente, a mudança de clima vai ter muitos impactos positivos e negativos. Quem sabe, talvez 50 anos para frente, vamos ter dificuldades hoje desconhecidas na Europa e vale seriamente pensar em mudar de país, quem sabe. Eu sempre acho bom ter uma opção B na vida, né? Plano B. Com certeza, com certeza. Plano B é sempre bom. Por isso que eu perguntei também, até porque existem muitas pessoas que têm essa, né, não precisa, não sei se é necessário, mas no fim é uma forma também que você tem de deixar algo para o seu filho socioculturalmente, né? Não só pensando no momento presente, mas pensando também no futuro. A gente nunca sabe o que vai ser do futuro, o que vai ser interessante para eles também. Você já morou no Brasil, né? Como você tinha comentado. Qual para você é a diferença mais forte entre o direito do Brasil e o direito aqui na Suíça? Na minha área, os suíços são super pragmáticos. E as leis federais aqui são bem mais recentes. Agora, números, mas acredito que o Código do Processo Civil aqui na Suíça tem talvez uma década por aí. E já pela mentalidade, aqui um cidadão normal pode ler a lei, uma procuração, uma sentença, e vai entender o que tem que ser feito. Né? Que na Alemanha já não é tanto o caso. O nosso Código Civil é de 1899, né? E eu diria, de forma geral, nos países com a cultura latina, podemos dizer isso, seja na França, em Portugal, eu tenho que ler uma simples procuração 3 vezes para entendê-la. E no Brasil é um pouco a mesma coisa.
Sei. Eu acho que Que uma complica- pessoa leiga não faria com tanta... Que complica para mim e complica mais ainda pelo cidadão. Os princípios gerais são os mesmos, porque a base é sempre a lei romana, né? Mas na prática é tudo um pouco mais... É um português super elaborado, super bonito, mas é tudo um pouco mais complicado. Sim, sim. Cheio de contornos, idas e vindas para dizer uma coisa simples, muitas vezes. Bom, a próxima pergunta é: no que consiste a área de direito da família dentro da advocacia na Suíça? Né? Quais são os pontos ali? Você até já comentou alguns, mas tem o reagrupamento familiar, seria o casamento também, o divórcio, o que mais? Tem mais alguma coisa? Não, basicamente é isso. Divórcios, separações, processos sobre a pensão alimentícia de casais não casados ou alterações, homologações de sentenças estrangeiras, uma área importante que não podemos esquecer, parcerias registradas, isto é, casamentos de casais homoafetivos, né? Tem cada vez mais. Adoção também acontece. Basicamente isso. Perfeito. Existe casamento, essa também não era uma pergunta que estava ali, mas existe casamento como no Brasil a gente tem união estável. Existe isso aqui também na Suíça ou é somente, no caso se você é um casal heterossexual, é um casamento ou não existe essa união estável? No sentido de uma forma de viver que dá certos direitos? Isso. Não. Nem na área do direito das sucessões. Ok. Então, morar ou não morar com alguém durante um certo tempo, no que respeita ao direito do casal, não faz diferença nenhuma. Faz uma diferença dentro no conceito de calcular uma pensão alimentícia. Ok. Porque... No caso de filhos, né? Essa pensão alimentícia seria calculada. Exato. Vou dar um exemplo muito simples. Os pais separaram ou divorciaram, não? E o pai vive com outra pessoa. Quando vive com essa pessoa um determinado tempo, aplica-se no cálculo da pensão alimentícia, na parte custo de vida do pai, uma taxa diferente. Okay. Mas essa é a única diferença. Chamam o fato de um casal viver juntos mais de 2 anos, chamam aquilo na Suíça concubinato. E eu sempre fico um pouco revoltado com a expressão. Mas, enfim, é a palavra que uso. Acho feio. É feio. Usar esse termo. Biblicamente, se a gente for pensar, é um termo. O termo sugere vamos dizer, um desequilíbrio de poderes entre homem e mulher, que pela Constituição não deveria ter. Né? E sempre falo em tribunal, por vezes tenho minhas missões, não é? Que acho o termo anticonstitucional. Então, dentro da área do direito trabalhista aqui na Suíça, o que constitui esses direitos? Né? O que tem dentro dessa área? É um contrato? O que mais? Férias? E a situação em que sou contratado é normalmente quando o trabalhador é
demitido. Seja de um dia para outro, ou seja a prazo. Não é? Isto é a situação que enfrento frequentemente. Então, alguém foi demitido, entra em contato, quer uma consulta. Ok. E aí dentro dessa consulta, o que você normalmente precisa verificar? Se essa pessoa teve férias, se o contrato estava certo, se ela recebeu. Ou, por exemplo, eu tive um problema, aconteceu comigo mesmo. A empresa começou a falir, mas antes de falir, né, naquele período inicial, que ninguém sabia o que estava acontecendo. Não pagaram. Não pagaram. Eu fiquei 4 meses sem receber. Né, a segunda situação mais comum. Eu não esperava por isso, porque no Brasil, e o Brasil é um país de terceiro mundo, mas eu nunca tinha passado por nada parecido, né? Assim, se a pessoa tinha um contrato comigo, porque era um caso que eu não estava trabalhando de freelancer, eu tinha um contrato. Então, se a pessoa tinha um contrato, ela tinha que pagar, e se ela não pagasse, no Brasil existe isso, né? Se ela não paga, os bens dali da empresa, que constitui, vão ser vendidos para poder... Né, tudo que está dentro da empresa vai ser vendido para poder pagar esses funcionários. E o próprio governo começa a observar e perceber exatamente o processo de falência, porque se você não tem condições de pagar e você não está buscando outras formas, o banco não pode te ajudar mais, enfim, isso é necessário ser feito. Mas mesmo assim nunca tinha acontecido comigo. E eu cheguei aqui e passei por essa situação logo no primeiro ano. Para mim foi um pouco... Azar, mas aqui também acontece. E assim, o que é possível ser feito? Dá para procurar um advogado? Não dá? Como é que funciona isso? Bom, em primeiro lugar, queria dizer que o Brasil não é um país do terceiro mundo, é um país emergente. Tá? E em certas áreas, por acaso, é um país muito, muito avançado. Tá? Aqui é só... Não, é muito correto, eu quero dizer... Não, eu digo porque assim, às vezes a gente tem um olhar, quem vem do Brasil para cá, ou quem está aqui, quem não conhece realmente o Brasil e não entende realmente o que acontece, não vou dizer nos interiores, mas nas grandes cidades, tem uma tendência a achar que não tem ordem mesmo, né? Que é uma coisa meio bagunçada. E aí o que eu queria dizer é exatamente isso. Comigo nunca aconteceu, não é bagunçado porque nunca aconteceu comigo. E eu vim para um país que é muito de primeiro mundo, tem uma coisa que pra gente, né, que olha de fora, tá bem avançado, e aí a gente passa por uma situação tão antiga, tão primordial, que é parar de se receber e continuar tendo que trabalhar. Porque se você sai... porque você não tem, você precisa pagar suas contas também. Se você sai porque você tem um outro emprego, ok, mas eles não têm necessariamente a obrigação de te pagar ali. Então, como que seria em caso de um advogado? Quem quer algo, em primeiro lugar, precisa de uma base jurídica pela petição. Então, no seu caso, no caso desse, de forma geral, a base é sempre o contrato de trabalho. Então, vamos verificar o contrato de trabalho. Vamos verificar se o cliente, a cliente, o trabalhador, a trabalhadora, cumpriu os deveres, mas o salário não entrou. Ok. O que tem que ser feito para... como se diz em português, para proteger os nossos direitos, temos que fazer algo. Sim. Okay? O primeiro passo é uma carta registrada à empresa, acusando que o salário não entrou, e dá um prazo. E, idealmente, como muitas vezes, numa situação dessa, as empresas recusam as cartas, então a carta volta, manda a carta em paralelo por e-mail em PDF. Assim, ninguém pode dizer que não recebeu. Dá um prazo, solicitar depósito do dinheiro numa conta bloqueada ou pagamento, né? E avisar que, no fim do prazo, não vai trabalhar mais, por enquanto, até o pagamento. Perfeito.
para salvaguardar os seus direitos. Próximo passo, Betreibung, que não resolve a situação de um momento para outro, mas protege seus direitos no processo de insolvência que poderia ocorrer depois. E passo depois, juizado de paz, que é sempre o primeiro passo no processo trabalhista. E não custa nada, pelo menos até um valor de 30 mil francos custa nada. Perfeito. Então, dentro do direito também, né? Essas questões migratórias, você também já comentou um pouquinho do que consiste, né? Vai ter o reagrupamento familiar, questões de vistos também são Questões de vistos. Yeah. Vistos. Por exemplo, eu tenho na família, preciso ter um visto para alguém vir, Sim. também pode ser feito com Yeah. um advogado? Recomendo tratar desses assuntos com a ajuda de um advogado, porque é sempre um pouco complicado o que tem que ser entregue, quando e para quem, e pode se salvar muito tempo fazer as coisas em paralelo, seja no consulado no Rio, na imigração em Zurique, na comuna, no caso de um casamento, por exemplo. Então, perfeito. Quais os tipos de violências domésticas podem levar a um divórcio litigioso? Um divórcio que uma das partes não está consentindo, por exemplo. É assim, um divórcio litigioso é um divórcio em que as partes não conseguiram fechar um acordo, seja com a ajuda dos advogados ou na primeira audiência. Então, no momento em que concordam sobre tudo, menos, por exemplo, a pensão alimentícia, o número no fim do cálculo, já temos um divórcio litigioso. Violência doméstica é uma situação sempre muito grave. A vítima normalmente é a mulher, porque os homens normalmente são mais fortes. E normalmente são situações que não são coisas que aconteceram uma vez. Muitas vezes são histórias que continuaram durante anos e anos. Coisas que se repetem, né? Que se repetem. Sim. E aí, nesse caso de uma violência doméstica, a mulher foi procurar, né, a polícia, enfim, ela pode dar entrada, né, no divórcio? Ou como funciona isso? O que ela precisa, né? Até porque custa caro e como funciona? Você comentou comigo na nossa entrevista. São várias não questões. Não falar muito, mas é só para a gente fazer um adendo da próxima live. São várias questões, é um tema super importante, onde vou começar. Normalmente, o tempo de espera para um divórcio são 2 anos de separação. Então, se eu separo, por exemplo, da minha mulher, as coisas estão funcionando super bem, só para dar um exemplo. Não. Se eu me separo hoje, teria de esperar 2 anos para poder me divorciar contra o desejo dela. Sim. Exceção, violência doméstica. Quando não podemos esperar de uma pessoa esperar 2 anos para se livrar de uma certa forma dessa pessoa. O que é sempre importante, logo na primeira vez, documentar o caso. Eu sempre recomendo chamar a polícia, tirar fotos, frequentar um médico,
o normal é que a vítima faz uma queixa, depois a outra parte jura que nunca mais vai acontecer, retira a queixa, e muitas vezes tenho a situação em que minha cliente sofreu com agressões durante uma década, mas tem nada nos registros. Bom, como vamos provar isso? Não é? E sempre digo, para bater numa outra pessoa, não há desculpa. E se você faz, claro, eu tive até uma live com uma psicóloga semana passada, a gente estava falando exatamente sobre o tema de violência doméstica, e é aquela coisa, às vezes é possível, os dois foram procurar o psicólogo, enfim, resolveram ali, mas se você tiver registrado, está registrado, então, posteriormente, se volta a acontecer e você realmente entende que isso vai, né, continuar como uma composição, como você disse agora, por décadas, como foi com a sua cliente, você tem essa opção, porque você já tem algo salvo, você já tem uma prova, né? Então, acho que fica mais fácil de você pedir o divórcio, ou enfim, de você ter algum certo tipo de ajuda da polícia ou de quem quer que seja, porque sem prova, como a gente... como qualquer um pode fazer algo, né? É um ponto forte nesse país, que tem muitas instituições que ajudam. Ajudam as vítimas, também ajudam, de uma certa forma, os atores do crime, ajudam as crianças, etc. Mas, para ser justo, devemos mencionar também que, por vezes, os homens também são vítimas. Tenho um caso no qual apresentei ao juiz em tribunal uma foto da minha cliente com molho roxo. Depois o outro advogado apresentou uma foto do cliente dele, que era mais baixinho, mais leve, e claramente minha cliente ganhou a luta. Enfim, esse tipo de situação também existe. Uma situação dessa é sempre muito, muito infeliz, especialmente quando tem crianças. Com certeza. E é possível, já ocorreu, né? Ocorrem casos também de violência doméstica contra homens. Não é um número grande, mas é óbvio que é possível. E para nós, só para acrescentar esse ponto, tem um certo risco. Porque quando a polícia é chamada, seja pelos vizinhos, porque tem briga lá em casa, tem um casal, obviamente, emocionalmente num estado, e ambos dizem, ela me bateu, ele me bateu, mas tem nada visível. Em caso de dúvida, quem vai embora é ele. Não é? Porque a lógica é melhor afastar 9 maridos inocentes para proteger a família, do que ter aquele único caso em que o cara violento fica e faz mais coisas. Não é? Então eu represento homens e mulheres, e aos homens sempre digo, deixa ela falar nas brigas qualquer coisa. Não? Se afasta. Não? Porque quem vai ser retirado do apartamento vai ser você. Não, eu acho que é muito, muito importante também, e acredito que seja, porque uma voz masculina é mais alta, ela é mais potente, né? Se a gente começar aqui a competir quem vai gritar mais alto, provavelmente você vai ganhar, porque a força ela não é só física, ela também está na nossa voz, né? Então, eu acho que quando os vizinhos vão escutar, mesmo que essa mulher esteja aos berros, os berros são mais finos, você não tem como entender exatamente o que está acontecendo ali. Né? E é exatamente isso, existem possibilidades que o homem não fez nada, mas claro, existe também a possibilidade que teve ali alguma coisa, enfim, algum abuso, alguma agressão. E, enfim, eu acho que o governo, nesse sentido, pelas coisas que eu tenho visto, eu percebo que é muito bem...
Eles direcionam muito bem isso, e se a pessoa realmente tiver uma prova, se a pessoa realmente conseguir se expressar, né? Porque, é claro, existem também os órgãos e instituições que ajudam, existem os tradutores, então não é só se expressar na língua, mas conseguir dizer o que aconteceu de fato, né? Ela vai ter uma possibilidade maior de conseguir ficar bem, né? Que eu acho que a preocupação da maior parte das mulheres que passam por situações complicadas como violência doméstica é sempre o pensamento, porque, claro, violência física é uma violência doméstica, mas existe a emocional também, de quem vai ficar os filhos, se você vai ficar aqui, se eu vou embora, se eu não vou te dar nada, se você vai ter alguma coisa. Então, às vezes você tá também com medo ali, não teve uma agressão física, mas a agressão emocional também te deixou, né, sempre muito preocupado. E vejo muitas vezes que os homens usam, quando o homem, por exemplo, é suíço e ela é brasileira, usam aquilo como arma, tipo, você vai ser mandado embora, não vai ver seus filhos, mas não, eu vou ganhar guarda, vai ficar sem nada, não sei o que, não sei o que. Procure um advogado ou uma advogada, fale com o seu advogado, fale a verdade, fale sobre tudo. Também, nesse tipo de situações, tem instrumentos jurídicos, seja da parte da polícia, por causa de uma agressão, ou da parte do seu advogado, proibições de contato, medidas provisórias, como retirar o marido do apartamento. Uma série de instrumentos jurídicos existem para esse tipo de situação. Perfeito, muito obrigada, Peter. A gente vai continuar falando, gente, sobre esse tema, claro, posteriormente. A gente vai mais adentro, porque realmente é um tema amplo, né, Peter? Com certeza. Muita coisa para falar, a gente tentou, assim, colocar, apontar um pouquinho de tudo, mas é um tema bem mais denso. E eu gostaria de te perguntar, você tem alguma coisa para acrescentar? Alguma coisa que você queira dizer também? Me deixa pensar. Uma dica, algo que você queira deixar para essa live, para as pessoas que assistiram? Talvez uma dica menos jurídica, mas porém com muito impacto na parte jurídica. Seja honesta consigo mesmo, confia na sua intuição, reflete sobre suas dificuldades e toma uma decisão. Nada pior na vida do que enfrentar problemas e fazer nada. As coisas não se resolvem sozinhas. Essa é a minha dica. Perfeito. Nessa edição. Na próxima vai acabar. Com certeza. Então, muito obrigada. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.